A graça e a paz, meu querido, minha querida. Quero fazer uma leitura para nossa orientação, meditação e, consequentemente, crescimento no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Êxodo capítulo 2, versos 23 a 25. Dizem o seguinte: E aconteceu, depois de muitos dias, que, morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da escravidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou Deus para a sua condição. Esse é o nosso Deus, o Deus do Antigo e do Novo Testamento, o Deus de ontem, de hoje e eternamente. O texto deixa claro que Deus ouviu o clamor, ouviu o gemido do seu povo, certo? E eu creio que isto acontece em toda a história da humanidade, porque o nosso Deus é sensível ao clamor do seu povo. Por isso mesmo a Bíblia nos instrui a clamarmos, a orarmos, a buscarmos ao Senhor enquanto é tempo. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então Deus ouviu o clamor. E a Bíblia diz, usando o eufemismo, uma linguagem figurada, Deus lembrou-se de sua aliança com seu povo. Deus não esquece. É uma maneira humana de se identificar com o humano, de atingir o coração do homem. Então ele lembrou de sua aliança, feita lá no início com Abraão, certo? Aliás, antes de Abraão, outras alianças Deus firmara, porque Ele é o Deus das alianças. E quem anda em aliança está protegido. Quem anda em aliança prospera. Então, quando diz que Deus lembrou-se da sua aliança, certo? Isso significa que Ele decidiu agir em favor do seu povo. E o versículo 25 diz que Deus viu os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Deus jamais nos perde de visão. Jamais Ele deixa de contemplar todos os seus filhos, toda a sua criação, porque Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Mas quando diz que Deus viu, isso significa que Deus se compadeceu, que Deus sentiu algo especial, certo? E quando isto acontece, nós somos ricamente abençoados. Então Deus viu e, consequentemente, Deus desceu, Deus veio ao encontro dos seus filhos, dos hebreus, certo? Que estavam não mais suportando uma escravidão de 400 anos, certo, amados? Porque Deus tinha uma promessa, Deus iria usar este povo para cumprir o seu propósito maior, trazer Jesus Cristo, o nosso libertador, à terra para nossa salvação. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, certo? Então, Ele veio para nos libertar do nosso cativeiro, do pecado, de Satanás e deste mundo podre. Portanto, meus queridos e amados, confiemos neste Deus que está vendo a aflição do mundo
embora o mundo tenha se esquecido de Deus. Eu até diria, na minha inocência, certo? O Brasil não verá, eu creio, o que está acontecendo em outras nações, por ser uma nação cristã, uma nação temente a Deus. Infelizmente, nações que estão passando por este momento de aflição pelo coronavírus são nações, algumas delas, que perderam a fé em Deus, se tornaram ateístas e vivem, assim como o Brasil também, profanando o nome de Deus. E a Bíblia diz: não enganeis, não erreis, Deus não se deixa enganar, porque aquilo que o homem semear, isto também ceifará. É hora de semearmos arrependimento, contrição, é hora de confessarmos os nossos pecados, é hora de nos humilharmos diante de Deus, porque a sua palavra diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Igreja alerta, levantemo-nos em oração, em intercessão. Já que Deus nos colocou em quarentena, é tempo, portanto, de oração, de quebrantamento, de santificação, porque, sem nenhuma dúvida, Deus deseja preparar o seu povo, avivar o seu povo para receber Jesus Cristo, seu Filho amado, o noivo da igreja. Que Deus continue abençoando-nos em nome de Jesus.